Galo já pode começar liderando com folga se vencer amanhã, Fernandinho. Um abraço, boa tarde. Um abraço, Pedro, um abraço, Diego, um abraço a todos que nos acompanham. Realmente o Atlético já tem essa possibilidade, né? Já de começar vencendo e liderando o grupo G, já que Atlético Paranaense e Alianza Lima empataram lá no Peru. E realmente, né, o Clube Atlético River Plate passou maus bocados, né, na altitude. Realmente a altitude ela faz diferença, né, Pedro? Demais. Se o campeonato mundial fosse disputado em La Paz, né, ou lá em Potosí, na Bolívia, os times bolivianos teriam grandes chances de conquistar o mundial, né? Mas brincadeiras à parte, a gente sabe que a altitude ela faz uma diferença, né? O Atlético que foi jogar na Venezuela contra o Carabobo, né? Também sentiu contra o Milionários, ele sentiu também a altitude lá na Colômbia. Então, realmente, a altitude faz diferença. Falando de Galo, né? A gente tem que falar de Oscar Taquara Cardoso. Não podemos deixar de destacar esse artilheiro veterano, atacante do Libertad, que fez 4 dos 5 gols que o Libertad marcou no clássico no último domingo contra o Cerro Porteño. Taquara Cardoso, ele tá com 39 anos, Pedro, vai fazer 40 esse ano, mas o fardo de artilheiro continua intacto, né? Jogador que já passou, fez grande sucesso pelo Benfica, inclusive era rival do Hulk, né? Quando o Hulk tava no Porto, já se enfrentaram algumas vezes no futebol português. O Taquara Cardoso agora vai enfrentar o Galo no Mineirão sem o Hulk. O Hulk está suspenso, o Atlético vai ter que dar um jeito aí de jogar sem sua principal referência. O Vargas vai ser o titular ao lado de Paulinho, mas mesmo assim é uma ausência muito grande e o Atlético precisa contar com o apoio da torcida, porque realmente amanhã é um jogo complicado. Esse Libertad é um time que está aí avançando para ser campeão do campeonato paraguaio. Venceu o Cerro Porteño, que estava na segunda colocação, ou seja, já distanciou, e vai ter a volta do Lorenzo Melgarejo. É um meia, né, que todo mundo sabe também, jogou no Benfica, jogou no Spartak Moscou, no Racing. É um meia muito habilidoso, muito técnico, inclusive, mas ainda não sabe se vai começar jogando. Ele que vem de lesão, né, mas já está totalmente recuperado. Pode ser que Melgarejo entre aí na equipe do técnico Daniel Garneiro. Então, o Atlético vai ter que se virar, viu? Porque o time do Libertad é o famoso time chato, né? Um time que vem num astral muito grande por conta desse campeonato paraguaio que vem fazendo de uma maneira muito boa e essa goleada, né? 5-0 diante de um rival, você ir para um jogo de Libertadores realmente dá moral para qualquer equipe. Por outro lado, vai ser a primeira impressão da equipe paraguaia nessa Libertadores de 2023. O time do Libertad faz o seu primeiro jogo na competição, enquanto o Atlético vai pro seu 5º jogo, né? Já tem 4 jogos aí da chamada pré-Libertadores. O Atlético, mais do que ninguém, sabe como é que tá o clima, né? E, ou seja, o Libertad vai receber um grande agrado aqui da torcida do Atlético, né? Porque vai ter promessa de casa cheia. Depois a gente volta para falar sobre números de ingressos vendidos, mas a promessa é de casa cheia, uma pressão muito grande para cima do Libertad. Eu posso trazer o provável time aqui, Pedro, pra gente dar uma analisada. Goleiro, você conhece bem, né? Goleiro... Martim Silva, torcida do Atlético, tem boas lembranças, inclusive, do Martim Silva, apesar do que ele não falhou, né, naquela final, inclusive até salvou o Olímpia em vários lances, mas realmente não tem como você não lembrar, o torcedor atleticano não lembrar que era o goleiro do Olímpia do Paraguai em 2013. Martim Silva, Pires, Luiz Cardoso, Barbosa e Espinosa, Sanabria, Gomes, Campuzano e Vidalba, Cardoso e Gonzalez, ou o Melgarejo jogando no lugar do Gonzalez. É um time que sai muito rápido no contra-ataque, fez, se não me engano, 2 gols de contra-ataque no último domingo contra o Cerro. É um time rápido, mas é um time também que se defende muito bem, né? Então, Atlético, todo cuidado é pouco amanhã, né, Pedro? Todo cuidado é pouco, e quando a gente não conhece bem, assim, o jeito de jogar do adversário, a gente tende a trazer mais as características de jogo do Atlético. É claro que nos últimos dias o Cudê teve muito tempo para simular alguns movimentos que a equipe dele observou em relação aos jogos do Libertad, mas é uma equipe que pode surpreender amanhã no Mineirão por esse fator, né? Pelo fator defensivo
e principalmente porque o Atlético tem tido algumas dificuldades de quebrar essas retrancas, né? Eu acho que todos os times do futebol mundial hoje em dia têm tido mais dificuldades com a forma como se passou a organizar defesas, né? Então, que a criatividade esteja pelo lado do Atlético amanhã, porque eles vão precisar muito, afinal de contas, é um time que joga sem o principal jogador, né, Fernando? Exatamente, sem Hulk, o Atlético vai ter que se reinventar ali. Claro que Vargas tem uma boa qualidade, indiscutível, falar sobre o chileno, mas claro, um time sem o Hulk é um time diferente, e a gente vai ver também uma possibilidade aí de ter o argentino Batalha, não seja em campo ou talvez no banco, mas fato é que ele está à disposição, e a gente vai falar com o Rodrigo Caetano agora, né, que falou da chegada do Rodrigo Batalha, o argentino. Antes de agradecê-lo, né, eu gostaria de dizer que realmente ele está aqui conosco, porque no primeiro contato, no primeiro convite, ele se demonstrou extremamente favorável a vir ao Brasil, primeira experiência dele no futebol brasileiro, vir ao Galo. Então, ele fez um esforço junto ao Majorca também, assim como o Galo fez, assim como seu representante, o Inácio Vilarinho, o próprio Eduardo Cudê. É importante ressaltar também aqui o esforço, né, dos nossos apoiadores, os 4Rs, o presidente Sérgio Coelho, o Dr. Murilo Procópio, que entenderam a nossa necessidade, apesar das dificuldades financeiras que atravessamos, a nossa necessidade de termos mais um reforço nessa posição, justamente pelas baixas que tivemos, né? Apresentado ontem oficialmente como jogador do Atlético, né, um novo reforço do Atlético, Rodrigo Batalha comentou, né, que a raça é uma das suas principais características. Sei que tem muita qualidade este plantel, e pronto, eu vou tentar ajudar a equipa com minhas características. Acho que sou um jogador muito ordenado da raça, e pronto. Depois o resto é para perguntar ao mister quais são as minhas características. Eu por agora vou falar isso. Batalha, ele revelou que disputar a Libertadores foi um dos motivos, né, dele ter voltado para a América do Sul. Sí, claramente. También la Copa fue algo importante para minha vinda para aqui. Muita gente aqui em Sudamérica, quase todos querem ganhar a Copa. E pronto, também, o que digo, foi um motivo importante para eu vir para o Galo. E portanto, espero que podamos fazer uma boa Copa e cumprir o sonho de todo o povo. Batalha, que chega do Mallorca, da Espanha, né? Assinou um contrato até o final do ano que vem, e ele revelou, né, que está pronto para jogar. Sim, eu estava, como vocês sabem, em Mallorca. A Liga Espanhola estava em plena competição. Acho que faltavam 10 jogos ou 11 jogos, e eu estou bem, estou pronto, estou bem fisicamente. Estava a competir lá na Espanha, e pronto, agora estou à disposição do mister e poder ajudar a equipa com o que ele me pida. É isso aí. Se surpreenderia, Pedro, te surpreenderia se Rodrigo Batalha estiver entre os 11 titulares amanhã? Um pouco por causa do tanto que o Otávio tá jogando. Verdade. Mas nem tanto pelo perfil do Eduardo Cudê. Ontem a gente falou aqui do Saravia e do Lemos, né? Que aliás entraram no time e quase que não saíram. O Saravia só saiu no fim de semana, né? Na final do Campeonato Mineiro, mesmo assim surpreendendo a gente de certo modo. Então não me surpreenderia se ele entrasse no jogo, se ele começasse jogando, e muito menos se ele entrar no decorrer da partida. Eu concordo com você também. Mudando um pouquinho de assunto para terminar essa parte do Atlético, ainda segue um impasse, né, nessa saída, possível saída do Natan pro Grêmio. O Grêmio já fez a proposta ao Atlético, o Atlético aceitou, conversou com o jogador, representante do jogador ficou de dar resposta ao Grêmio, mas há uma certa divergência, porque o Natan não quer deixar o Atlético. O Natan tem contrato com o Atlético até o final do ano, né? O Atlético paga um valor considerável de salário, o Grêmio ofereceu um valor abaixo do salário que ele recebe. Talvez seja isso que esteja impossibilitando essa negociação, e isso está causando um certo desconforto, né? Com o Grêmio talvez até ameaçando desistir do negócio, o que pro Atlético é ruim, né? Porque já comunicou ao jogador que ele não faz parte do grupo do técnico Eduardo Cudê pro restante da temporada, e o jogador, assim como o próprio pai dele, bate o pé falando que ele não quer sair, e aí fica nesse impasse. A gente espera que se resolva melhor, né? Tanto pro jogador, tanto pro Atlético.